Bom dia a você que acompanha hoje o primeiro episódio do The Monteiro Talks. Esse espaço que será mais um vetor desse movimento de transformação que nós estamos estabelecendo, a partir da educação especialmente e a partir da política. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no Instagram, ou melhor, no canal do YouTube da ARC, Assessoria Audiovisual, e no Instagram do nosso secretário Alan Porto e no meu Instagram pessoal, Daniel Monteiro Cuiabá. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Estado de Educação. Para mim, especialmente, é uma grande honra, uma vez que eu trabalho na equipe do secretário. Portanto, eu não sou observador neutro da vida e do trabalho do nosso secretário, eu sou um admirador e componente da equipe dele. E hoje eu quero, antes mesmo dele se apresentar, eu quero fazer uma pergunta para ele, uma pergunta para você, secretário, que eu tenho certeza que pela sua habilidade vai conseguir responder, mas não é uma pergunta fácil. Que time que o senhor torce? Pô, Daniel, vamos começar já a falar de time, cara. Eu sei o time que você torce, né? A gente já vai gerar aqui um problema, né? Eu torço pro São Paulo, né, cara? 6 vezes campeão brasileiro, né? Tricampeão da Libertadores. Então, eu tenho muitos motivos para comemorar com o meu time, né? Bom, não sei você. Vocês veem que ninguém é perfeito, né? Por isso que eu queria começar mostrando pelo menos um defeito dele, porque o homem tem muitas qualidades. Secretário... E é claro, a gente não pode esquecer do nosso Cuiabá, né, cara? Agora sim, agora... Né, Cuiabá, minhas filhas e meu filho, agora todo mundo é cuiabano. Gostei de ver, então, já virou cuiabano. Cuiabano, e Cuiabá já é o time nosso do coração, né? Então... Virou cuiabano de verdade, oriundo de Brasília, mas já é um cuiabano. É isso aí. Secretário, como eu trabalho lá, eu tenho uma familiaridade grande com as políticas, né? Eu tenho a honra de participar dessa equipe que está transformando, está estabelecendo esse movimento de transformação da educação. Mas eu queria muito que o nosso telespectador entendesse de uma maneira mais profunda, entendesse de uma maneira mais tangível o que é o Educação 10 anos. Porque quando a gente analisa as políticas públicas que, por regra, são realizadas, elaboradas e executadas no Brasil, a gente vê que as políticas são, via de regra, políticas de curto prazo. E o Educação 10 anos, como o nome sugere, é uma política de longo prazo. Transcenderá o governo Mauro Mendes. Como é que o senhor fez, como é que a sua equipe fez para conseguir estabelecer uma política pública dessa magnitude e com esse prazo tão amplo de 10 anos? Bom, a Educação 10 anos é uma política educacional de Estado, né? Independente de eu estar hoje na condição de secretário de Estado, o governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta, ela foi pensada a médio e longo prazo em cima de um diagnóstico, né? Como todos vocês sabem, em 2019, quando o governador assumiu, era uma situação caótica nas finanças do Estado, e na educação não era diferente, né? Salário atrasado, obra paralisada, as escolas não tinham recurso ali para alimentação, não tinha recurso para limpeza, então realmente era um grande problema, e nós tínhamos muitas escolas ali que estavam apresentando uma série de deficiências de aprendizagem. Então o governador acertadamente ajustou o Estado da sua forma fiscal, né? Aprovando algumas leis, né? A Assembleia. Com base nisso, a gente foi fazendo um diagnóstico para entender quais eram os problemas de defasagem de aprendizagem. Então, fizemos aí, em parceria com o Grupo Gente, nós contratamos a Vicente Falcone, foi contratado por eles, e nós ficamos ali 120 dias fazendo diagnóstico, pensando em 3 eixos de atuação, que é a infraestrutura, a tecnologia no ambiente escolar e, mais principalmente, a aprendizagem do nosso estudante. Então, as pautas, as políticas na área pedagógica. E aí nasceu a Educação 10 anos com 30 políticas públicas, mais de 130 iniciativas e um grande volume de investimento que precisava colocar isso de pé. Apresentamos isso para o governador e, claro, né, Daniel, para fazer tudo isso, você é do meu time, você é da minha equipe, você sabe exatamente que ninguém faz nada sozinho. Então a gente precisa ter ali um conjunto de profissionais, então a gente tem excelentes secretários adjuntos, nós temos, né, equipe de assessores, superintendentes, gerentes, que ajudou a gente a construir todo esse diagnóstico e estabelecer uma política educacional, e nasceu o Educação 10 anos, com uma atuação muito forte para modernizar os espaços escolares, tornar um ambiente mais atrativo, valorizar o profissional da educação, levar a tecnologia para os nossos estudantes. Lembrando que o nosso estudante hoje é do século XXI, né? Ele consome muita tecnologia, mas principalmente olhar para o lado pedagógico. A gente precisava melhorar os nossos índices educacionais. Em 2019, quando o governador assumiu, nós éramos o 22º no IDEB. Então, indicadores que não agradam a nós, né? A gente quer uma economia do estado de Mato Grosso pujante, mas a gente quer uma educação também que seja uma das melhores do Brasil.
Então, dentro das metas do Educação 10 anos, é colocar a educação nos próximos 10 anos, uma educação inclusiva, uma educação com equidade, uma aprendizagem de qualidade, tecnologia no ambiente escolar, espaços modernos. Então, a política Educação 10 anos é exatamente isso. E é isso que nós estamos colocando de pé, executando com a ajuda de muita gente, né? Principalmente dos profissionais da educação, dos nossos professores, técnicos, apoio, que estão lá na ponta, no chão da escola, se dedicando a prestar um serviço de qualidade aos nossos 330 mil estudantes. Lembrando que hoje nós temos 647 escolas, né? Então, a Educação 10 anos veio para, de fato, revolucionar, mudar, inovar e entregar para a sociedade mato-grossense uma educação de qualidade que eu tenho certeza que vai encher todo mato-grossense de orgulho aí, que é a educação pública funcionando de fato. Nossa, a partir da sua resposta, assim, o que salta aos olhos é que, só para vocês que não sabem, o secretário tem 38 anos de idade. 330 mil estudantes, uma dezena, 2 dezenas de milhares de servidores. Como é que é liderar isso com 38 anos de idade? Lembrando que o senhor é engenheiro de formação, então dá para falar que o engenheiro voltou para edificar a educação de Mato Grosso. Mas assim, uma pasta que é diferente daquela para a qual você se formou intelectualmente na academia e hoje você consegue gerir essa equipe de dezenas de milhares de servidores para atender a clientela de nada mais, nada menos que mais de 300 mil alunos. Como é que é fazer isso? Como é que funciona essa inteligência emocional? Porque não deve ser fácil, né? Daniel, não tem milagre, né? O que existe é muito trabalho, é planejamento, é trabalho em equipe. Como eu falei, ninguém faz nada sozinho, graças a Deus. O governador me deu a oportunidade de montar um grande time. Eu montei um grande time de profissionais da educação. Estou na educação desde 2017. Não é de hoje, fui secretário adjunto de infraestrutura, depois eu fui secretário executivo e no final de 2020 recebi o convite do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Pivetta, para assumir a pasta. E não é só uma questão de gerir, mas é uma questão também de amor, é questão de propósito. É você ali depositar boa parte do seu tempo, né? E às vezes você tira um pouco da família, a família sofre muito com isso, porque você tem que dedicar ali 10, 12 horas da sua energia àquilo que você se colocou à disposição para fazer, que é servir. Então nós estamos servindo os nossos 330 mil estudantes, nossos 40 mil profissionais da educação. E servir com excelência demanda muita capacidade de você liderar um grande time, né? Então não é só a SEDUC ali onde nós temos os nossos 700 servidores, mas são as diretorias regionais de educação, são os nossos diretores de escola, os nossos professores, para entregar para o nosso estudante uma educação de qualidade. Então é desafiador, mas graças a Deus a gente não está ali, né, se dedicando muito tempo e fazendo gestão, né, respeitando o dinheiro público, né, que são os impostos que toda a sociedade mato-grossense paga, e isso tem que se transformar numa educação que seja eficiente, né? Se a gente fazer as contas hoje o orçamento da educação ele gira em torno de 5,4 bilhões. Se a gente for fazer uma média simples, dividir tudo isso pela quantidade de estudantes, hoje o estado de Mato Grosso investe em torno de R$16 mil por aluno, né? Então, a gente tem que entregar uma educação de qualidade. E isso significa fazer aí com todo esse timaço que a gente tem. Então, estamos conseguindo gerir, estamos conseguindo fazer gestão, temos ainda um espaço, né, e grandes desafios para a gente melhorar ainda a eficiência dos nossos investimentos. E a gente tem trabalhado todos os dias ali para vencer um pouco da burocracia. Você sabe muito bem, você está lá no relacionamento institucional todos os dias conversando com prefeitos, conversando com lideranças, com diretores, você trabalha ali no regime de colaboração e sabe exatamente o desafio que é olhar para todos esses estudantes, porque o trabalho também acontece com os municípios, né? A educação territorial ela acontece nos municípios, então tem a rede estadual, tem a rede municipal, tem os nossos projetos em regime de colaboração, que é para melhorar a alfabetização, né? Melhorar a educação básica como um todo, a educação técnica profissional. Então tem uma série de iniciativas, uma série de projetos que a gente tem conseguido desempenhar ali da melhor forma possível. Perfeito. É bem flagrante, é bem nítido o quanto o governador Mauro Mendes e toda a sua equipe de secretários, vice-governador Otaviano Pivetta, conseguiram incorporar esse princípio da eficiência que você bem colocou, que é um princípio que, primeiro,
está previsto na nossa Constituição Federal desde 94, ele foi uma emenda à Constituição, porque o legislador constituinte entendeu que ele precisava ser acrescido ao rol de princípios constitucionais, da publicidade, enfim, e colocou, só que ele acabou não se traduzindo em conteúdo prático na vida brasileira. Porque o que é eficiência? Não é apenas pagar mais barato, como idealmente a gente quer, é pagar mais barato, entregar mais rápido e entregar um serviço de qualidade. E hoje a gente vê que para que a eficiência reja uma gestão como a sua, é necessário justamente esses valores que você colocou. Primeiro, o amor, propósito, agregado à humildade na hora de descentralizar e delegar funções. Você bem colocou aqui que ninguém faz nada sozinho. Quando, na sua primeira resposta sobre a sua gestão, você enfatiza a importância da sua equipe, isso mostra a sabedoria que você tem na hora de conseguir agregar um grupo e explorar as melhores valências, as potencialidades, as forças de cada um dos componentes da sua equipe. E aproveitando a sua fala sobre o regime de colaboração, sobre a parceria com os prefeitos, tem uma coisa assim que salta aos olhos. Dentro da Educação 10 anos, do escopo de políticas das 30, que compõem esse guarda-chuva chamado Educação 10 anos, tem uma política que ela tem uma importância um pouco maior, se eu puder colocar assim, que é o Alfabetiza MT. O Alfabetiza MT é a política através da qual nós conseguimos estabelecer a alfabetização na idade certa, aos 7 anos de idade, no segundo ano do ensino fundamental. Só que essa parte, essa etapa do ensino no estado de Mato Grosso, hoje majoritariamente é oferecida pelos municípios em razão do decreto 723 do redimensionamento. Qual que é a minha pergunta? Como é que consegue, secretário, fazer chegar na ponta, no chão de fábrica, na sala de aula da rede municipal, sobre a qual você não tem gerência, uma política pública de alavancar a alfabetização em idade certa? E aproveitando, quero que leve em consideração na sua resposta esse aspecto sobre o interrelacionamento que nós guardamos, que nós temos com os prefeitos, secretários municipais de educação e até com o DIME em última instância. Bom, excelente pergunta, Daniel. E aí tem algumas coisas para a gente chegar na política de alfabetização na idade certa, a gente precisava fazer o nosso dever de casa. Então, qual que foi o dever de casa? Por exemplo, no município ele faz a atenção básica na área da saúde. Ele cuida ali do posto de saúde, a alta complexidade fica a cargo do governo. Na educação não muda essa lógica, porque o município tem que cuidar da educação infantil, ali da creche, tem que cuidar da pré-escola. E o que acontecia nos anos anteriores? O Estado cuidava dos anos iniciais, que é a fase da alfabetização, mas isso a gente trabalha em regime de colaboração com os municípios. Então, a gente teve que corrigir, né? Fazer o famoso redimensionamento. Então, né, o profissional da educação, o professor que está acompanhando a gente aqui, os prefeitos, as lideranças, sabe muito bem o quanto isso foi um pouco desgastante, né? Porque o pessoal não entendia muito como é que passar os alunos para a rede municipal, professor, mas hoje ele está enxergando os resultados disso. Porque Mato Grosso hoje ele já está aí parecendo entre as melhores redes estaduais de alfabetização, grandes resultados. Então isso se deve a muito trabalho e parceria, né, com os prefeitos, com secretários municipais, o DIME, a MM, mas principalmente com o professor que entendeu esse negócio. Porque ele que está lá dentro da sala de aula é ele que está trabalhando a alfabetização no dia a dia. Então isso a gente conseguiu avançar através do redimensionamento, né? Passamos os estudantes do 1º ao 5º ano para os municípios. Hoje, dos 142 municípios, praticamente 125 já estão redimensionados e os demais a gente está fazendo ajuste na infraestrutura. Com isso, colocamos a política do Alfabetiza Mato Grosso, que ele vai, além de acompanhar, além dos articuladores municipais, dos articuladores estaduais, você tem uma política muito consistente, que é fortalecer essa alfabetização no município. Então, formação do professor, incentivo para as escolas que conseguiram ter os melhores resultados e apoiar aquelas escolas que não teve bons resultados. Material didático complementar. Né? Você tem uma política de institucionalização, comunicação, engajamento, motivar esses professores. A formação não acontece só com professores da rede estadual, mas também com a rede municipal. E um detalhe super importante, que o recurso que o município recebe de ICMS, foi aprovada uma lei que 10% desses ICMS que o município arrecada é da educação. E isso é com base nos resultados de alfabetização. Então,
você percebe que a política, quando eu falo com uma política educacional bem estruturada, todo mundo ganha. Então, os municípios que melhor atendeu os seus estudantes e teve maiores resultados de alfabetização recebem uma fatia maior do bolo de ICMS. E esse recurso ele pode ser utilizado na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, isso tem sido muito importante. Desde quando a gente começou a avaliar de 2021 para 2023, o estado de Mato Grosso foi o terceiro da federação dos 27 estados que melhor performou e melhorou seus resultados de alfabetização. Então isso é motivo de muita alegria. Isso significa dizer que a nossa política está no caminho certo, os professores entenderam, né? Os prefeitos, os secretários municipais entenderam. Esses resultados foram divulgados aí na semana passada pelo presidente, pelo ministro, né, Camilo, do Ministério da Educação. Estava lá numa cerimônia com o governador Mauro Mendes. Então isso nos enche de orgulho. Né? Sabemos ainda que tem um espaço grande de crescimento, mas a gente está no caminho certo, né? E ainda tem condições de melhorar bastante. Então, a política do Alfabetiza Mato Grosso é uma política hoje incrível, né? Uma política que está dando muitos resultados e a gente não cuida só da criança, né? A gente cuida também do jovem e do adulto acima de 15 anos idosos, através do programa Mais MT Mochinu. Inclusive, ontem você estava lá comigo, a gente lançou no Abrigo Bom Jesus aqui em Cuiabá a aula inaugural, onde nós vamos atender esse ano mais de 18 mil jovens, adultos e idosos que por algum motivo não tiveram a oportunidade de se alfabetizar. Então nós queremos até o 2026 erradicar o analfabetismo no estado de Mato Grosso. Né? O governador colocou recursos, garantiu o orçamento, a gente tem investido em torno de 16 milhões por ano para contratar professor alfabetizador, comprar material escolar, né? Entregar essa educação para esses idosos e oportunidade de alfabetizar todo mundo. Então percebo que a política está interligada, a gente está cuidando de todo mundo. Isso é muito importante porque desenvolve as capacidades. Uma criança que é alfabetizada na idade certa, a chance dela ingressar na universidade quando ela conclui o ensino médio é muito grande. Então a gente comemora esses resultados, mas eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao professor que está lá dentro de sala de aula, acompanhando essas crianças, se dedicando. E esse resultado aqui, ó, terceiro melhor avanço entre os estados de toda a federação, é graças a você que está lá na ponta, fazendo o seu trabalho, se dedicando, entendeu que essa política é super importante. Então percebam, né, gente? Uma política pública robusta como essa, ela demanda que a equipe do secretário enxergue todos os aspectos. Primeiro, a criança na hora de ser alfabetizada em idade certa, o adulto que não teve a oportunidade de se alfabetizar, e para que, meritocraticamente, ele consiga estimular aqueles prefeitos a disputarem o pódio, disputarem os níveis de educação, ainda criou, a partir da Lei 746 em 2022, um incentivo de bonificação via ICMS para aquele município que performar melhor. Já pensou um prefeito de uma cidade pequena que, via de regra, que historicamente recebe uma parcela ínfima do ICMS, mas que se destaca na educação, este poderá começar a receber uma parcela maior, em que ele vai poder investir em ponte, estrada, aeroporto, desvinculada na sua finalidade. Ou seja, hoje a educação não é só um meio de emancipar as crianças no futuro, ela também é um meio para emancipar aqueles municípios que historicamente têm uma trajetória de hipossuficiência. Então é uma política pública que abrange todas as áreas, né, secretário? É isso aí. E eu vejo assim, lógico que a alfabetização em idade certa é determinante, como o senhor bem colocou, ela é fundamental para aquele estudante que queira ingressar na universidade, especialmente a pública no futuro. A tabuada, a matemática, a aritmética, as competências da BNCC como um todo são fundamentais. Só que hoje eu percebo que tem até uma frase sua que eu gosto bastante, que você fala, se você fosse num hospital em 1900 e bolinha, e fosse no hospital hoje, você ia ver a diferença. Já na sala de aula, você ia na sala de aula em 1850 e vai na sala de aula hoje, ela aparece muito, né? Não mudou tanta coisa. Só que o mundo mudou, né? Nós estamos no século XXI, terceiro milênio. As demandas de hoje não são as mesmas demandas de ontem. Hoje nós temos um déficit mundial de profissionais em TI. Hoje nós temos a indústria 4.0 nascendo como a principal vocação econômica das potências mundiais. Temos uma nova geopolítica que mudando o eixo de poder. Temos os semicondutores nascendo nos tigres asiáticos, ou seja, é um novo mundo. Como preparar esse jovem para que ele criticamente consiga acessar não só o mercado de trabalho, mas consiga entender, se encaixar nesse novo mundo que nasce? Então, aí nós temos a tecnologia no ambiente escolar.
E aí o que a gestão Mauro Mendes e a nossa gestão lá tem feito? Tem feito a inclusão digital do professor, inclusão digital do aluno. E aí teve um momento pós-pandemia que foi uma grande oportunidade. Então nós conseguimos entregar para o professor um dispositivo, um computador para ele trabalhar ali as suas atividades, o plano de aula. Conseguimos entregar para a rede estadual 180 mil Chromebooks. Então significa dizer que os alunos que estudam de manhã, os alunos que estudam à tarde, têm acesso ao computador, têm acesso a uma conectividade de excelente qualidade e também têm acesso a plataformas, plataforma de inglês, plataforma de matemática, plataforma de redação. E além disso, nós temos a robótica, né? A robótica no ambiente educacional, que inclusive os nossos estudantes foram campeões nacionais numa competição que ocorreu lá em Brasília e tiveram a oportunidade de representar o estado de Mato Grosso e o Brasil em Houston, na principal competição de robótica do mundo, lá no berço da NASA, lá nos Estados Unidos. Então, isso nos enche de orgulho, ou seja, as escolas do estado de Mato Grosso estão passando por essa transformação. O ambiente da sala de aula já é um ambiente que tem todo esse dispositivo tecnológico. Para você ter uma ideia, uma tela dessa daqui com 65, 70 polegadas tem em todas as salas. Uma sala de aula climatizada, né? Um ambiente tecnológico, mas a gente também precisa preparar o nosso professor. Então nós já estamos aí há 2 anos formando o profissional, formando o professor em habilidades digitais. Nós fizemos uma avaliação, identificamos quais eram os principais gargalos que o professor tinha ali em relação a essas competências. Criamos uma trilha formativa e nós já estamos no 2º ano formando esse professor. Então, só para você ter uma ideia, Daniel, os nossos professores eles estavam nível 1, numa escala de nível 5. Hoje, 55%, 57% dos nossos professores estão em nível 3. Então, eles estão se ambientando mais com esse espaço tecnológico. Quem ganha com tudo isso é o professor, porque o professor ensina, transfere esse conhecimento. Então, um professor bem treinado, sabendo utilizar toda essa conectividade, todas essas plataformas, todo esse conjunto tecnológico, né, de robótica, de computadores que estão no ambiente escolar, eu tenho um aluno também trabalhando de forma feliz, né, de forma que a escola seja atrativa e também abrace esse estudante e você não fique ali com aquela escola, com aquele ambiente do século passado. É um desafio. Né, o Brasil tem feito um esforço muito grande, mas graças a Deus aqui no estado de Mato Grosso, com os recursos que foram garantidos pelo governo do estado, nós estamos conseguindo entregar para esse estudante um conjunto de tecnologia. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Nós temos o programa MT no Mundo. Né? O programa MT no Mundo dá chance para 100 estudantes todo ano fazer um intercâmbio na Inglaterra. Esse ano nós estamos na 2ª edição. E aí mais 100 estudantes da escola pública vão ter a oportunidade de se matricular no melhor curso de inglês do mundo, né? Vão ter a oportunidade de ter fluência numa 2ª língua, e isso abre um leque de oportunidade, porque muitos desses estudantes da escola pública às vezes não saíram nem do estado de Mato Grosso. Nunca tinham andado de avião. Né? E para outro país, conhecer uma outra cultura, se relacionar com outros estudantes de outro país, estar matriculado nos melhores cursos de inglês, isso já dá um salto na carreira dele, uma oportunidade de emprego. Ele enxerga uma coisa que ele não enxergaria se não fosse a oportunidade. Né? E aqui no estado de Mato Grosso, que tem a menor taxa de desemprego do país, a gente está precisando de mão de obra qualificada. Perfeito. E a base de tudo isso é a educação. Né? Além disso, nós temos o ensino técnico profissional. Nós queremos chegar a 2026, 30% das matrículas do ensino médio, o aluno cursando o ensino técnico. Para isso, a gente já tem um conjunto de instituições que nos ajuda também, que é o Senai, que é o Senac, que é o IFMT, que são as escolas técnicas da CCTES. Então, ou seja, oportunizar para esse estudante, enquanto ele não ingressa na universidade, que ele possa ter um curso técnico e ele termina o ensino médio já ali empregado, onde ele tenha condições de ter o seu primeiro salário, né, e se qualificar cada vez mais. Então, a gente está criando um ambiente na educação do estado de Mato Grosso, que é um ambiente de ideias, um ambiente de aprendizado, um ambiente de comunidade escolar, um ambiente para agregar a família dentro desse processo, que é super importante. Né? Aqui os pais e as mães que estão nos acompanhando, responsáveis, sabem o quanto é importante acompanhar a vida escolar do seu filho, incentivar ele a estudar, porque pode pegar tudo seu. Né? A gente fica sempre falando que o mundo está muito violento, aquela coisa toda. Mas você pode ter certeza que uma coisa que ninguém tira de você é o seu conhecimento.
é aprendizagem, é essa sabedoria, né, de você estar ali se qualificando e melhorando. Então isso é importante. E para que isso aconteça de forma integral, é importante que a família participe da vida escolar do estudante. É isso que a gente tem incentivado na nossa rede. É emocionante ouvir esse tipo de resposta, secretário, ainda mais quando há um lastro de verdade, como é o caso. Porque hoje é pacífico que aquele que quer ingressar efetivamente no mercado de trabalho com uma profissão mais qualificada, ele precisa ter algumas competências. As competências digitais, ele precisa conhecer uma língua estrangeira. Hoje, além do MT no Mundo, nós temos a plataforma da Pearson, que é utilizada, da English First. Então, são muitas ferramentas que inserem, que colocam o aluno dentro daquele cenário, dentro daquele ecossistema que produzirá os efeitos necessários para que ele possa ingressar no mundo. Se eu fosse dono de escola particular, eu estaria muito preocupado, secretário. Gente, o secretário hoje é aniversário da esposa dele. É isso então, aí. eu já vou endereçar aqui o final do bate-papo, que isso não é uma entrevista, né? Perguntando para você uma coisa que eu realmente não sei. Todas as perguntas aqui eu já meio que tateava, já conhecia superficialmente, ao mínimo. Mas tem uma pergunta que eu queria ouvir de você, que é: qual que é o seu sonho assim, para a educação do Estado? No plano ideal, no plano utópico, vamos colocar assim. Se você pudesse, num estalar de dedos, mudar completamente a educação do Brasil, especialmente do Estado de Mato Grosso, como ela seria? Bom, o meu sonho é amplo, né? E é um sonho desafiador, porque na condição que eu estou hoje, como gestor público, mas pensando por lado de cidadão, como pai, eu tenho 3 filhos hoje, e o meu sonho é colocar em prática tudo aquilo que foi planejado, né? Pela gestão Mauro Mendes, Otaviano Pivetta, tudo aquilo que a gente desenhou com a nossa equipe, que é esse conjunto de iniciativas para melhorar a educação do nosso estado e colocar ela no lugar onde ela merece, que é entre as melhores educações. Porque a gente só vai garantir a sustentabilidade de uma sociedade, justiça social, capital social, né, qualificando, levando uma educação que seja condizente com o crescimento do nosso estado. Então, o meu sonho é que a educação do estado de Mato Grosso ela não seja a melhor do Brasil, mas não no sentido de você ranquear e falar que é a melhor, mas no sentido de agregar valor na vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada pai de família, que de fato isso faça sentido, né, para toda essa sociedade. Então, meu sonho é colocar a educação do estado de Mato Grosso no topo, e nós estamos no caminho, porque nós temos lá excelentes profissionais, professores, nós temos excelentes técnicos dentro da Secretaria de Estado de Educação, nós temos um governador que quer acertar todos os dias, nós temos uma equipe de secretários que quer acertar todos os dias. Então, a gente tem um ambiente muito propício para essas coisas acontecer. E os resultados já estão aparecendo. Né? Nós falamos aqui de política pedagógica, nós falamos de tecnologia no ambiente escolar, nós falamos de programas, nós falamos de incentivos, mas existe também aí um esforço muito grande por parte dos prefeitos, por parte dos secretários municipais, por parte, né, de toda a comunidade escolar de melhorar os espaços. Ambiência, Daniel, é muito importante. Um ambiente que você esteja ali inserido, moderno, né, uma ferramenta de trabalho condizente com o que a gente precisa para, né, desempenhar bem o nosso trabalho, é super importante. Então isso também está acontecendo na rede estadual. Né? Mais da metade da nossa rede, das 647 escolas, 400 estão em reforma, estão em construção. Né? Então o meu sonho é entregar uma educação muito melhor do que aquela que nós encontramos em 2019, quando o governador assumiu. E isso é possível, né? Com os 25% garantido em lei para o investimento na educação, é possível a gente entregar uma educação de qualidade. Então é isso que a gente está caminhando, né? E enquanto Deus estiver dando saúde, né, discernimento para nós, vontade de trabalhar, que a gente tem muita vontade de trabalhar, a gente dedica muito tempo nosso ali para entregar isso com eficiência, com eficácia, nós vamos entregar. Então fica aqui esse registro, entregar uma educação que realmente faça sentido para a sociedade mato-grossense. Perfeito. Quando a gente olha a educação que recebemos e a educação que a gente quer entregar, a gente vê o quanto já progredimos, mas também vemos o quanto temos a progredir. Num país que tem 26 estados, mais o Distrito Federal, Mato Grosso estar em 22º,
sendo um dos maiores produtores de grãos do Brasil, um dos maiores produtores de carne bovina, é nada mais, nada menos do que uma vergonha. E hoje, através da qualidade, através do esforço dos nossos professores e da liderança do nosso secretário, a gente está conseguindo virar esse jogo. Só que tem uma perna desse jogo que não depende de nós, que é o componente social. A sociedade precisa entender como um todo que a luta pela transformação, pela emancipação do nosso povo através da educação, não se dá apenas pelos profissionais da educação e pelos alunos. Ela é uma luta de toda a sociedade. Se queremos deixar de ser o país do futuro e nos tornarmos o país do presente, nós precisamos entender que a luta pela transformação através da educação é uma luta de todos nós. E esse movimento de transformação depende de você. Venha fazer parte. Obrigado, secretário. Daniel, obrigado, cara. Ó, muito feliz aqui com esse quadro e quero já me colocar à disposição aqui para outras vezes a gente falar de outros temas, porque são muitos assuntos. Exato. A gente precisava aqui de um tempo maior. Mas como nossos compromissos são grandes, hoje é aniversário da minha esposa, vou estar com ela lá almoçando, com minha família, mas eu me coloco à disposição e aproveito aqui, né, para parabenizar todo o nosso time lá da Secretaria de Educação, os familiares que estão acompanhando a gente aqui, mas principalmente parabenizar você, professor, que está lá na escola, diretor escolar, secretário, técnico, coordenadores pedagógicos, diretores regionais, toda a equipe que cuida da limpeza da nossa escola, da merenda, né, do transporte escolar. Enfim, é uma gama muito grande de pessoas que têm ajudado a transformar a educação do estado de Mato Grosso. Mas fica aqui o meu reconhecimento, né, a minha gratidão a todos vocês e muito obrigado. E vamos continuar nesse caminho, Daniel, fortalecendo mais ainda a educação do nosso estado, porque a gente vai ter muitos motivos ainda para comemorar e grandes resultados aí pela frente, tá bom? Agradeço a oportunidade. Tamo junto e vamos falar mais vezes. Obrigado. Eu tenho certeza disso. Um abraço, acompanha aí na semana que vem. Nós teremos mais um convidado e o De Monteiro Talks veio para ficar. Obrigado, pessoal, por acompanharem. Fiquem com Deus. Valeu.